Você realmente entendeu o retorno a Freud que o Lacan propôs desde o início do ensino dele? Esses dias eu estava estudando junto com o pessoal e questionando sobre a posição do Lacan com relação a Freud, né? Uma das pessoas falaram, mas o Lacan fez um retorno a Freud, né? Então, assim, tem tudo a ver o Freud e o Lacan e, será que é assim mesmo? Há uma grande mistura hoje em dia, né, entre Freud e Lacan, mas também há uma perspectiva que a gente pode ver o Lacan um pouco diferente dessa mistura. E daí o sentido desse retorno ganha novos ares. Retourner. Pode ser traduzido, na verdade, como virar, revolver, que é um pouco diferente de voltar, retornar. Há uma grande ideia em que depois de Freud abriu uma bifurcação entre Anna Freud e Melanie Klein e seguiram alguns por ali, outros por ali, e veio Lacan e falou: "Não, pessoal, não é por aí nem por aí. Temos que voltar, vamos dar a volta e voltar lá para junto do Freud." Será que foi assim mesmo? Veja nas palavras do próprio Lacan. Vemos, pois, que a palavra de ordem com que nos armamos do retorno a Freud nada tem a ver com o retorno às fontes, que, aqui como alhures, poderia significar apenas uma regressão. Não é suficiente? Vamos no Lacan de novo. O sentido de um retorno a Freud é um retorno ao sentido de Freud. Ainda não está convencido? Mais um pouco de Lacan. Mas não se trata aqui de imitá-lo. Para resgatar o efeito da fala de Freud, não é a seus termos que recorremos, mas aos princípios que a regem. E para arrematar, só vou fazer a leitura de um pequeno trecho aqui de um psicanalista argentino que dá uma resumida em todas essas posturas do Lacan, tentando explicar esse retorno dele a Freud. Se liga. O retorno é ao sentido de Freud e não à letra. Não à fidelidade ao texto, mas ao sentido que Lacan interpreta como a verdade mais oculta na obra de Freud e que requer uma direção invertida para recuperar o efeito. De fato, não poderia ser ao texto, porque para Lacan, em seu retorno, se trata de reescrevê-lo ao contrário. A ideia que me dá disso não é um retorno de pegar e levar literalmente as coisas de Freud, interpretando de uma maneira muito diferente e difícil que Lacan fez. Não é bem isso. É mais no sentido de revirar o Freud, revirar do avesso mesmo, extrair dali o que há de mais essencial e que, ao mesmo tempo, vá no sentido desses novos paradigmas que o Lacan estava enfrentando, e a gente enfrenta também na época dele, e a gente enfrenta aqui na nossa. Os paradigmas que o Freud tinha na época dele eram diferentes dos paradigmas que temos com Lacan e hoje em dia também. Então, não é abandonar Freud, mas extrair dali algo que consiga lidar com esses novos paradigmas que enfrentamos hoje em dia. Tem até um livro bem legal que chama Lacan, A Revolução Negada, que trata, dentre outros temas bem interessantes, disso que eu estou falando aqui nesse vídeo, e eu recomendo altamente a leitura deste livro da editora CRV. É bem curtinho, mas bem interessante para essa perspectiva. No mais, vou ficando por aqui nesse vídeo. Deixe seus comentários, seu like, se inscreva. Também tem outro vídeo aí na tela que é muito interessante e acho que vai contribuir também para a nossa conversa aqui. A gente se vê no próximo. Tchau!